usa cada um do jeito que tu quer. Uma coisa eu te peço: usa a vida do Bruno nessa noite. Traz uma palavra para nós, aquece o meu coração, o coração da igreja. Ó Deus, eu quero dizer que o Bruno vai ser usado poderosamente, com palavra de conhecimento, com visão do Espírito do Senhor. Eu declaro que essa palavra, Deus, ela vai envolver nós com um manto de fogo. Envolve-nos, ó Deus, com esta palavra nesta noite. Eu declaro em nome de Jesus que o inferno treme através dessa palavra. E essa palavra, ela vai enriquecer o nosso espírito, vai enriquecer as nossas células. Em nome de Jesus, eu quero declarar que estamos abertos para receber do Senhor a palavra que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Amém? Só para a gente não perder um costume bom que a nossa igreja aqui nós temos, queria que quem nos visita hoje pela primeira vez pudesse levantar a mão. Amém? Graças a Deus hoje nós temos bastante visitantes. Eu queria pedir mais um favor para quem nos visita hoje, se você pudesse ficar de pé, que a igreja queria recebê-los com um abraço. Amém? Por favor, fica de pé. Os irmãos que estão próximos, posso dar um abraço? Amém? Sempre quando o pastor está aqui, ele pede para as pessoas que visitem, que possam no final do culto poder dar um abraço nele, né? E como hoje ele não está aqui, você pode dar um abraço em outro irmão que também está aqui presente, mas que semana que vem, se possível, que você possa vir aqui, que o pastor com certeza vai querer te dar um abraço. Amém? Amém? Então, antes de começar a palavra, irmãos, queria que a gente pudesse orar pelos irmãos de Itaém, que eles não virão ao culto hoje, por causa do trânsito. Eles saíram 3 horas da tarde lá de Itaém e acabaram retornando, que eles não passaram nem o shopping da Praia Grande. Então, pelo horário, eles estão mais de quase 5 horas tentando chegar aqui em Santos, né? Então, eles retornaram, ligaram aqui avisando que a gente pudesse orar por eles, né? Pelo o esforço, o encargo que eles tiveram de sair da casa deles, lá de Itaém, para poder estar vindo aqui, que a gente possa estar abençoando eles. Amém? Se você puder curvar a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelos irmãos de Itaém, Pai. Nós queremos agradecer, Pai, pelo encargo de cada um, Senhor. E que o Senhor, Pai, possa estar os guardando e livrando de todo mal, todo acidente nessa estrada, Senhor. E que da mesma forma que nós estamos aqui, Pai, que o Senhor possa os abençoá-los em suas casas, Pai, as suas famílias, Senhor. Nós declaramos, Pai, que assim como nós, eles também são abençoados, Pai. E que essa perseverança, essa vontade de estar junto ao Teu povo, Pai, que também venha sobre nós aqui nesta noite, Pai. Por isso nós queremos te louvar pelos irmãos de Itaém, e que o Senhor os guarde e livre de todo o mal, Pai. Muito bom isso, mas acho que Ele me colocou numa sinuca de bico assim, porque se você for analisar os preletores, as pessoas que pregaram aqui, só foi gente de peso, né? Sempre o pastor César, aí em datas especiais vem o pastor Gilberto, tem o Elias que pregou aqui, né, o pastor Aloysio diretamente de Goiânia também. Então eu falei, Jesus amado, né, onde que ele está me colocando? Mas eu creio que nem o Elias compartilhou com a gente hoje, João 10:35, a palavra de Deus não pode falhar, né? Então hoje que eu quero compartilhar com vocês é apenas a palavra de Deus. E eu pedindo para Deus poder mostrar algo que eu pudesse compartilhar com vocês. Eu falei, Deus, tem que ser algo à altura, Deus, tem que ser algo assim, inédito. Mas eu orando para Deus, Deus, me dá uma palavra, o que eu vou falar, e Deus revelou algo muito simples, né, para poder compartilhar com vocês, algo que acontece comigo, acontece com você, é o que acontece com todo mundo. Não sei quantos de vocês já pararam para perceber,
quanto o tempo dos nossos dias estão ficando cada vez mais curtos. Cada vez o ano está passando rápido. A nossa semana parece que está ficando mais curta. O dia parece que está faltando hora, não está tendo 24 horas. Não é tão corrido, né? Algumas pessoas estudam, trabalham, aí você chega em casa, você quer curtir um pouco a família, quer curtir um pouco o pai, quer curtir um pouco os filhos, aí você tem outra coisa para fazer, aí você tem célula durante a semana, você tem culto o culto no domingo, aí você tem o dia da família durante a semana, aí você quer visitar a sua família, você quer ter um momento de lazer, você quer fazer tanta coisa que nossa vida acaba ficando corrido, e os dias vão passando cada vez mais rápido. E nisso você coloca lá seus alvos, seus objetivos, traça metas para você poder alcançar. Então tem um monte de afazeres para você ir fazendo. E quando você vai ver, você fala, nossa, quanta coisa eu já fiz, quanto tempo já passou, ainda falta um monte de coisa para mim poder terminar. E nisso vem o quê? Expectativas, vem alvos que você coloca, que você alcança, que você fica super alegre. Tem alguns objetivos, alguns alvos que você coloca que você não alcança. Isso às vezes gera uma tristeza, uma angústia, uma preocupação, porque algo não foi da forma qual você esperava, e tudo isso vai passando e vai gerando alguma coisa em nós, tanto bem como mal, amém? E durante as nossas semanas, assim, algumas pessoas trabalham, outras estudam, e acaba ficando tudo corrido, e algo que produz no nosso coração, às vezes, de tantas coisas que nós fazemos, desânimo. Quantos aqui já se sentiram desanimados? Amém? E eu perguntando para Deus, né, o que eu vou pregar, o que eu vou ministrar, o que o Senhor vai dar para mim dizer a nós, né, que a palavra não é só para vocês, é para mim também, veio de encontro ao meu coração, e Deus, né, e Deus deu uma palavra para mim, como superar o desânimo. Amém? A nossa vida é tão corrida que milhões de coisas acontecem, tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas essas coisas que acontecem, ruins em nossas vidas, se nós não tratarmos hoje, isso vai apontar na nossa vida amanhã, lá na frente, ou seja, um probleminha não resolvido hoje, pode se tornar um problemão lá na frente. Às vezes um probleminha que não tem nada, não tem nenhum problema hoje, não vai acontecer nada, mas na semana que vem vai acontecer outro probleminha, e esse probleminha, se não for resolvido, vão ser 2 probleminhas, e assim vai. Quando você for ver lá na frente, você vai ter milhões de problemas mal resolvidos, e isso vai acabar gerando em você desânimo, porque coisas como acontecem em nossas vidas, que nós não resolvemos lá no passado, acusa no nosso presente, e isso pode produzir desânimo em nós, não desânimo só em questão do ministério, questão de igreja, questão de célula, questão de trabalho, questão da sua casa, questão do seu casamento, questão sobre os seus ciclos de amizades, tudo que você não resolve, isso vai acarretar um problema lá na frente. E para a gente poder entender um pouquinho do que eu quero falar, queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Neemias capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, quem já abriu pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos, que eu queria fazer uma oração, para que Deus possa estar falando conosco. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que João 10:35 prevalece neste dia, Pai, permanece e prevalece sobre a nossa vida, Pai, que em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra não pode falhar sobre nós, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós viemos aqui para receber algo de Ti, Pai, e a Sua palavra também nos diz, Pai, que aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, ninguém está aqui à toa, Pai, todos nós viemos receber algo de Ti, Pai, e em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, que todo sono, todo cansaço caia por terra agora, Pai, e que o Senhor venha trazer a nós sabedoria, discernimento, Pai, sobre a Tua palavra, e que a Tua palavra venha falar de encontro aos nossos corações, Pai, e que nós possamos observar e aprendermos, Pai, e aplicarmos sobre a nossa vida, Pai, porque esta é a Tua palavra, e em nome de Jesus, Pai, ninguém sairá daqui da mesma forma qual entrou. Amém. Amém? Todo mundo achou? Neemias capítulo 4, versículo 1. Acompanha comigo. Diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira,
e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões e do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nós Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu passado, pois te provaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar a confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos. De que maneira não podemos edificar o muro? Disseram, porém, os inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade de seus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta. Assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros. Versículo 20. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei, a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade punhava as lanças desde raiar do dia ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Até aqui. Então o que diz esse texto aqui? Neemias, não sei se todo mundo sabe da história de Neemias. Neemias tinha um grande cargo e tinha um bom salário quando ele servia o rei da Pérsia. E ele se sentiu incumbido pela palavra de Deus para que ele saísse da Pérsia, para que ele pudesse ir a Jerusalém, edificar o muro que estava destruído. Então aqui Neemias estava edificando novamente o muro de Jerusalém. Todo o povo estava unido,
trabalhando para que o muro pudesse ser edificado, para que os amonitas, o povo de Sambalate, não pudessem invadir a terra de Jerusalém. Então, ou seja, o muro era a proteção deles, o muro era o baluarte deles, o lugar de refúgio e de guarda deles. Só que o que aconteceu? Sambalate, Tobias e todo o exército viu que eles estavam crescendo e eles estavam construindo um muro rápido demais. Ou seja, isso era uma ameaça para eles, porque eles não podiam invadir Jerusalém e tomar do povo o que eles tinham de sustento. Então Sambalate começou a ficar desesperado. Aquele povo está subindo o muro muito rápido, nós temos que tomar providências para que nós possamos pará-los ou derrubar aquele muro e matá-los. Porém, o povo de Deus ali, o povo que estava com Neemias, foi muito esperto, clamaram ao Senhor para poder continuar. E a partir desse texto eu quero mostrar 4 pontos, 4 circunstâncias que podem fazer nós desanimarmos. E 4 pontos que pode fazer de nós vivermos uma vida de desânimo. Amém? O primeiro ponto que eu queria compartilhar está no versículo 10, que fala assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O que acontece aqui? Eles estavam Judá disse ao povo de Neemias: nós temos muito trabalho e nós não vamos conseguir fazer, os escombros são muitos, a obra é grande, é pesada e todos nós já estamos cansados. Então o primeiro ponto que eu queria falar em relação ao desânimo, a primeira situação que te faz desanimar ou entrar em desânimo é o cansaço, a fadiga. Durante a semana, que nem eu compartilhei com vocês no começo, nós temos tantas tarefas a fazer, que se nós não pararmos para descansar, vai chegar um dia que você vai dormir ou você vai acordar e você vai pensar: eu preciso descansar, estou muito cansado. Quem pensa assim? Pelo menos uma vez por semana: eu estou tão cansado, eu preciso descansar. Então o que acontece? O cansaço, o excesso de você fazer coisas, eu digo fazer coisas, tudo aquilo que te abstém do descanso, tudo aquilo que você faz em excesso e que te priva do descanso. Às vezes você ler a Bíblia é muito bom, como um exemplo, só que você tem que se policiar, porque se você ficar lendo a Bíblia a madrugada inteira, quando você chegar aqui no culto, é bem capaz e provável que você vai dormir, vai dar uma cochilada. Então nós temos que nos policiar com tudo, para assistir televisão, para conversar, para estudar, para trabalhar, para se divertir, tudo tem o seu tempo certo. E se nós fazermos demais, isso vai gerar em nós cansaço, e esse cansaço uma hora vai gerar fadiga em nós, e nós não vamos conseguir ir à frente. Pode ser um cansaço no seu trabalho, esse cansaço no seu trabalho vai te atrapalhar na sua casa, vai te atrapalhar no seu casamento. Quantos aqui são casados e às vezes para o marido, né, chega em casa cansado, trabalhou bastante, a esposa às vezes quer conversar e o marido acaba não conversando, né? A esposa fica o dia inteiro esperando você poder chegar em casa, poder conversar um pouco, e você está tão cansado que acaba passando e não conversa nada, né? E, ou seja, isso pode atrapalhar. Um dia, pode ser que a esposa não fale que tenha problema, né? Mas 2 dias, 3 dias, isso virar uma rotina, vai gerar um problemão. E, ou seja, então, o seu excesso de trabalho, cansaço, isso pode gerar desânimo em você. Porque você está tão cansado, chega dia 24, véspera do acampamento de jovens, você está tão cansado e você, um exemplo, Elias, ele falou: eu quero ir, está todo animado para ir. Daí ele arruma uma obra pesada, grande aí, e tá ele, que nem quando era aqui na igreja, nós reformamos aqui o prédio, e tinha dia durante a semana que ficava até 10 horas da noite, moleza, não era? Chegava em casa tranquilo, tomava um banho e estava 100% renovado. Daí imagina, você vai trabalhar demais, vai chegar na véspera do acampamento, não vai querer ir, vai ficar meio desanimado. Trabalhei tanto, uma dor na coluna, não vou poder jogar bola, não vou poder jogar vôlei, não vou poder fazer nada, acho que eu não vou, acho que não vai dar para ir. Ou seja, tudo isso vai gerando um desânimo em nós. Amém? Segundo ponto, a frustração. Às vezes, nós temos tantas coisas para a gente fazer, que a gente coloca os nossos alvos, os nossos objetivos, e nós vamos buscar alcançar isso. E chega alguns momentos que nós não conseguimos alcançar todos os objetivos que nós temos, todos os nossos alvos que nós temos, tudo que nós queremos fazer, nem sempre a gente consegue fazer tudo. E às vezes isso fica no seu coração. Tentei e não consegui. Tentei procurar emprego, está difícil, não estou conseguindo. Tentei, alguns casos já vi isso.
tá? Em nome de Jesus, isso não prevalece sobre a nossa igreja local aqui, amém? Ah, procuro para fazer corte, mas não encontro um rapaz ou não encontro uma moça. Não, mas Deus vai arrumar alguém, né? Você, em devidas situações, você quer tanto fazer alguma coisa que às vezes você não alcança esse objetivo. Você não consegue fazer isso. E isso fica no seu coração. Ah, tentei, estava tão esperançoso de poder fazer tal coisa. Estava esperando, fiz um banquete na minha célula, esperando um monte de visitantes. E de repente não veio nenhum visitante. O irmão que falou que ia vir não veio. E você acaba ficando meio frustrado. Às vezes você prepara alguma coisa na sua casa para poder receber os seus amigos, familiares, alguma coisa, e não vem, e você acaba ficando frustrado. Você trabalha, o seu chefe dá umas indiretas que vai promover alguém, que apareceu uma vaga, você trabalha, dá todo o seu suor, mostra o seu melhor, você acha que vai vir aquela promoção para você, e seu chefe promove outro. E você estava lá esperançoso que ia ser promovido e ia acontecer alguma coisa com você. Ou seja, isso vai acabar gerando uma frustração em você. Só que o que acontece? Se você não lidar com esse sentimento de frustração, isso vai trazer um problema para você lá na frente. Assim como o cansaço. Imagina, você está cansado e tinha uns planos aí para você poder fazer, uma viagem aí em família que acabou não dando certo. Imagina, você cansado com os planos frustrados. Acho que isso vai gerando desânimo. Amém? Terceiro ponto, a sensação de fracasso. Amém? Primeiro nós falamos aqui dos planos frustrados, primeiro nós falamos sobre o cansaço e a fadiga. O segundo ponto era sobre a frustração. E o terceiro ponto, a sensação de fracasso, ou a sensação de você estar com os seus planos frustrados. Às vezes você fez tantas coisas, às vezes o líder viajou e deixou a célula com você, para você fazer a célula. Você ficou esperançoso em fazer a célula, falou, nossa, tudo que eu queria poder fazer a célula, minha célula vai ser assim, você já imagina como que vai ser o louvor, as músicas que você vai colocar, aquilo que você vai ministrar, você tem aquela imaginação de como vai ser. E às vezes, não acaba acontecendo do jeito que você pensou. Ou às vezes no seu trabalho, você fala, nossa, eu vou fazer tal coisa aqui que o chefe vai gostar. Né? Eu lembro aqui o Elias aqui durante a obra, né? Todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo fazer as coisas, mas o Elias como mestre de obra aqui, ele olhava assim, nossa, mas está uma bagunça isso aqui, um fazendo ali, outro fazendo aqui, cadê as ferramentas que estavam aqui? Mas ou seja, o coração de todo mundo era um coração de ajudar, todo mundo com o mesmo coração, de poder ajudar, fazer a obra aqui do salão da igreja, para ficar maravilhoso. Porém, todo mundo querendo fazer, e nem todo mundo tem a experiência, o currículo, o MBA que o Elias tem, a faculdade, pós-doutorado que ele tem, né? E por ele achar que ia ser tão rápido, tão fácil fazer as coisas, que poderia ser, nossa, fazer essa parede aqui é rapidinho, mas cadê o rolo, cadê a massa que não chega, que falaram que ia estar aqui tal dia, as massas sumiram, as espátulas sumiram, né? São situações que aconteceram aqui na nossa obra, né? E a gente compartilhar um pouco, ou seja, você acha que ia ser de uma forma e acaba ficando frustrado, né? Um exemplo, os irmãos saem lá de Itaém com a expectativa de poder vir ao culto, e os planos acabam meio que fracassou. Mas perante a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus nunca falhará. Amém? O nosso Deus, Ele é fiel hoje, amanhã e sempre. E Deus há de abençoar eles que não puderam estar aqui hoje. Amém? Então, se nós não tratarmos com essa sensação de fracasso na nossa vida, isso também vai gerar desânimo em nós. Ou seja, se você está cansado, se você está frustrado, e se você fracassou em algum plano seu, isso vai gerar desânimo. Isso vai te colocar para baixo. Isso se não vier um irmãozinho falar, não ia dar certo mesmo, o que você queria era muito complicado, né? Se nós formos olhar aqui uma obra que aparentava ser difícil, né? Quando a igreja aqui em Santos começou as células, parecia algo impossível. Quem ouvia falar que nós sairíamos de Guarulhos para vir para Santos, sem conhecer ninguém, para abrir uma igreja, todo mundo achava loucura, né, Elias? Né? Meu pai, minha mãe que também vieram, todo mundo achava loucura isso. Você sair de um lugar onde você tem tudo, sua casinha, você conquistou tudo ali, você tem que largar tudo, abrir mão de tudo para poder vir a Santos, começar algo onde o povo fala que essa terra aqui é muito difícil, que ninguém quer saber de nada, o povo aqui só quer saber de gandaia, né? Então parecia tudo impossível, tinha tudo
Tinha quase tudo para poder dar errado, mas o tudo é Deus, e se Deus está no negócio, tudo dá certo. Amém? Então, tudo pode acontecer. Então há planos em nossas vidas que podem ser frustrados. Se nós não lidarmos, não tratarmos isso na nossa vida, isso vai gerar desânimo em nós. Não só na igreja, desânimo no seu casamento, na sua casa, na forma de você tratar com seus filhos. Às vezes você ensina os filhos de uma maneira, cuida, ensina, tem que fazer assim, assim, assim. De repente o filho faz assado, 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 tudo ao contrário, né? Você ensina ao seu filho que ele tem que guardar a roupa, toma cuidado com a chave de casa, toma cuidado com tudo que você tem. De repente volta o filho para casa, perdeu chave, perdeu o relógio, perdeu óculos, perdeu boné, perdeu tudo, né? Então são situações que acontecem, né? Então, ou seja, às vezes um plano de ir à praia, poder fazer um passeio, acaba sendo frustrado. Mas se nós não tratarmos isso em nossas vidas, nós entraremos em desânimo. Amém? Amém. O quarto ponto que eu queria compartilhar está no versículo 11. Acompanha comigo. Diz assim: disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar esta obra. Ou seja, o que aconteceu aqui? O povo de Sambalate estava dizendo que invadia Jerusalém para matar todos, que ia acabar com essa obra, essa história de muro, não vai construir nada, que nós vamos entrar lá e vamos acabar com todo mundo e matar. Não vai ter muro, não vai ter ninguém do outro lado desse muro que iam fazer. Ou seja, o que aconteceu com o povo? O povo começou a ficar com medo. Um exército, imagine, a vizinhança toda falando, tem um povo aí que vai vir aqui, estão falando que vai invadir. Que nem nós lemos aqui, 10 vizinhos falaram que ia invadir aqui Jerusalém. O que nós vamos fazer? O povo todo está falando que nós vamos ser atacados. E agora, o povo lá, eles têm armas, têm exército, todo mundo preparado, com sangue nos olhos para poder vir aqui nos pegar, e nós aqui cansados, tendo que edificar o muro, nós não vamos conseguir. Ou seja, começou a gerar o medo no povo de Jerusalém. Eles começaram a ficar com medo. Mas há algo que acontece sobre as nossas vidas, que às vezes há planos fracassados, às vezes planos frustrados. Às vezes não é porque Deus quer que dê errado para nós. Às vezes Deus deixa acontecer algo sobre a nossa vida, para que em nós possa gerar perseverança, para que em nós possa gerar luta, para que em nós possa gerar autoridade, propriedade, para falar com o nosso irmão. Porque às vezes um problema que eu passei, que você passou, você pode me dar conselhos, você pode dar conselho para o outro, porque você já passou por este problema. Como testemunho, eu lembro que quando eu trabalhava num supermercado, foi logo quando eu comecei a ir para a videira, né? Eu comecei a vir para a igreja, eu ia um domingo sim, um domingo não, porque eu trabalhava todos os dias, e eu folgava uma folga na semana e uma folga no domingo. E para mim, ir para a igreja não dava. Aí minha amada esposa, na época, minha namorada, ela começou a ir, meu irmão levava ela para a cela. Ia todo mundo, só eu que não ia. Eu falei, Deus, esse negócio está errado. E todo mundo vai, minha família ainda, só eu que não vou. Não, tem que dar um jeito. E às vezes a cela era noite de sábado. Às vezes eu tinha o período de janta, e eu dava uns gatos na janta, passava da 1 hora, e eu ia visitar a cela na hora da comunhão. Daí eu jantava na comunhão da cela, e depois voltava correndo para o trabalho. Eu falei, Deus, isso aí para fazer sempre não dá não, né? Isso gera cansaço, esse cansaço vai me gerar desânimo, né? Então o Senhor tem que resolver isso aí. E eu orando a Deus, e eu tinha na época não era meu líder, mas foi meu líder, ele falava, Bruno, você precisa tomar uma decisão, ou você larga esse emprego, ou você não vai conseguir frequentar a cela com a gente, está todo mundo vindo da sua família, só você que não. Minha prima, minha tia, que nunca queria saber de igreja, estava todo mundo indo, só eu que não ia. Eu falei, não, esse negócio está errado. Deus, o Senhor vai abrir as portas, aí vai dar um jeito para poder fazer isso. E acabou que, graças a Deus, ele falava isso, eu falava, ele fala isso para mim, porque não é ele aqui para largar a mão do emprego e ter que pagar as contas aqui, quero ver como que vai fazer. Ele é louco, eu vou fazer isso. E eu ficava pensando isso. Ele vinha e falava, Bruno, você precisa abrir mão desse emprego e confiar em Deus. Eu falei, não, você está louco, pensando comigo, lógico que eu não falava isso para ele. Não, mas você está louco, abrir mão do meu emprego para poder fazer isso, não, isso não vai dar certo não. Ele falou, não, Bruno, vai que vai dar certo. Aí um dia Deus tocou no meu coração, eu fui lá, conversei com o meu chefe, ele falou, Bruno, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim conversar com você. Então, peraí que eu já resolvo. Não falei nada, só falei, vim aqui conversar com você. Peraí que eu já resolvo. Passou um rádio, chefe, a gente pode dispensar aquele rapaz, não sei o quê, não pode, está tudo liberado, paga direitinho, tal. E foi uma benção. E confiei em Deus. Deu um mês, eu lá em casa descansando, assistindo televisão, depois já tomado café, acordado tarde. Minha mãe
Bruno, eu fala dela, você não vai procurar emprego não? Deu, putz, e agora? Tem que procurar emprego. Eu falei, não, eu vou confiar em Deus, Deus vai arrumar emprego, né? Tem que confiar. E eu falei, caramba, agora tem que procurar emprego, agora é difícil, mas agora eu vou confiar. E acabou que Deus arrumou um emprego, e para honra e glória dele. E por que eu falo isso? Como testemunho e propriedade para falar isso. Um tempo atrás, a ver com a palavra, vou dar o testemunho aqui, o Robson estava na célula, frequentava a célula, não podia ir à célula. Amém? Posso contar? Ele ia à célula, de repente, um tempo ele parou de ir. Aí você viu o Robson, hoje ele está albino perto do que ele estava, né? Porque ele trabalhava na praia, ficava o dia inteiro na praia, e às vezes ele conseguia vir à igreja. E quando ele via, ninguém reconhecia ele, porque ele estava transformado, né? Ele sofreu aquela transformação, e não conseguia vir. E ele falava que queria vir para a igreja, mas ele tinha um trabalho dele. Falei, e agora? O que eu vou falar para ele? Falei, bom, comigo deu certo, eu tenho propriedade, tenho autoridade, confio em Deus. João 10:35, a Bíblia não pode falhar. Lá abandona seu emprego, confia em Deus, que Ele vai fazer. E foi assim, amém, Robson? Né? Então Deus deu propriedade. Assim como Deus também vai colocar sobre a sua vida. Deus vai te dar situações para você aprender, para você, às vezes, com dificuldade, passar por ela, mas nisso vai gerar força, vai gerar autoridade em você, para você enfrentar problemas maiores. Ou seja, a cada problema, a cada dificuldade que você tem, você sobe um degrau acima. Então os problemas só virão em nossas vidas, para nós ficarmos mais fortalecidos e irmos além. Amém? O tamanho do nosso gigante vai ser o tamanho da nossa vitória. O tamanho do nosso problema vai mostrar o tamanho do nosso Deus. Porque o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. Amém? E essa história de medo é para quem não conhece a Deus. Amém? Então aqui, nós vimos 4 pontos agora. 4 situações que aconteceram com o povo lá em Neemias, o povo com Neemias em Jerusalém. Primeiro, eles ficaram cansados. A fadiga atacou eles. Depois eles ficaram frustrados com o plano de edificar o muro, acharam que estava tudo bem, ia construir, o muro já estava pela metade, e o povo lá do lado de fora começou a querer atacá-los. E nisso os planos começaram a ir por água abaixo. Eles estavam tão bem, tão bonitinhos, agora dá para a gente descansar. E na hora que eles ficam sabendo que o povo quer atacá-los, o descanso entrou por água abaixo. Nosso descanso vai ter que vir pelo Senhor. E aí que eles começaram a separar. Então, o sono, o cansaço, a frustração e o medo, tudo isso na vida deles poderia gerar um desânimo. Assim como na nossa vida, tudo isso pode gerar desânimo. Pode ser que hoje você não está desanimado, pode ser que isso aconteça com você amanhã, pode ser que isso esteja acontecendo com você hoje, pode ser que aconteceu com você, mas todos nós estamos sujeitos a ficarmos desanimados. Não pense que isso é só para o outro, nunca é para você. Eu vou mostrar para vocês agora na palavra homens de Deus, grandes homens de Deus, que também ficaram desanimados e pediram até para Deus matá-los, porque eles não queriam passar pela dificuldade que eles estavam passando. Então essas foram 4 situações, dentre milhões que nós temos, de coisas que podem acontecer em nossas vidas, que pode gerar o desânimo em nós. Amém? Agora eu quero falar 4 situações ou 4 soluções para que nós possamos superar esse desânimo. Amém? Quem prefere ficar desanimado? Amém? Então essa aqui é só para quem quer ficar animado e contagiar o próximo. Versículo 13 diz assim: então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então o primeiro ponto para você não permanecer em desânimo, primeiro ponto para você não cair na cilada do desânimo, é você nunca ficar só. Amém? Você nunca deve ficar só, porque você só é mais fácil de ser abatido. A palavra de Deus diz: onde 2 ou mais estiver, quem estaria lá? Jesus. A palavra de Deus, Jesus, quando enviou os discípulos, ele enviou de quantos em quantos? 2 em 2. Então, ou seja, ele nunca aconselha você ficar só ou andar só, sempre de 2 ou mais para poder andar junto com você. Então, o primeiro ponto para você não ficar desanimado, você não cair no desânimo na sua vida, em tudo, seja no trabalho, você não pode fazer nada sozinho.
Tudo nós temos que fazer com alguém. Você que é chefe do seu trabalho, você tem que crescer junto com os seus funcionários, porque lá na frente cresceram juntos, porque não é um chefe que cresceu e os funcionários ficaram abaixo. Um grande líder de Deus é aquele chefe que cresce junto com seus empregados. E assim é o povo, nós temos que andar juntos, nós nunca podemos andar só, porque nós somos mais fáceis de ser abatidos. Amém? Amém? Segundo ponto, permaneça no rebanho. Primeiro, nós não devemos ficar só, agora nós devemos permanecer no rebanho. Eu vou ler agora, quero que vocês acompanhem comigo, em Números capítulo 11, versículo 14. Números 11, versículo 14, diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tendo achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Diz o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então aqui a primeira pessoa que eu queria mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, que ficou desanimada foi Moisés. Moisés tinha que guiar o povo. Imagine guiar um batalhão de pessoas sozinho. Imagine o pastor aqui cuidar de toda a nossa igreja sozinho. Ele ministra o culto, ele faz louvor, ele tira o dízimo, ele abre a oração, ele é servo para arrumar a igreja, ele faz todas as células. Você acha que ele ia aguentar? Por mais vontade, fome que ele tem de poder fazer tudo que ele puder, ele está abraçando, mas você acha que ia aguentar? Não. Assim como Moisés tinha que guiar o povo pelo deserto, ensiná-los, cuidar deles, mas ele não conseguia, e porque ele estava vendo que ele não conseguiria cuidar do povo, ele começou a clamar a Deus: Deus, eu não consigo guiar o povo, para que eu não veja a frustração de não conseguir guiar o povo, que o Senhor me mate, para que eu não veja isso acontecer. Mas qual foi a palavra que Deus deu para ele? Que ele chamasse 70 homens. 70 homens para poder andar com ele, para guiar o povo com ele. Homens que sabiam ser anciões e superintendentes, ou seja, pessoas para governar, para guiar o povo, para liderar junto com ele. Porque o rebanho não pode ser uma única pessoa para guiar. Nós precisamos andar 2 ou mais. A palavra de Deus nos mostra que nós não devemos andar só, e que nós não devemos ficar fora do rebanho, porque quando um desanima, o outro vai lá e anima. Quantos aqui, no ano de 2012, ficou desanimado? Quantos aqui teve um irmão ou uma irmã, alguém que chegou para você e te ajudou, para te animar? Então esse é o caminho, nós nunca devemos andar só. Amém? O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês: a oração. A oração é igual a renovação. Só para a gente ilustrar um pouquinho do que eu acabei de falar, de permanecer no rebanho. Não sei se todo mundo sabe, mas uma manada de zebras é mais forte do que um leão. Quantos já sabiam disso? Amém? Uma zebra por si só, ela não é mais forte do que um leão. Mas quando todas as zebras estão juntas, eles são mais fortes do que os leões. Amém? Porque o que acontece com o leão quando ele quer atacar uma zebra? Ele fica só de butuca, olhando aquela manada passar, as zebras passarem, e quando uma fica para trás, uma fica perdida, ou não consegue acompanhar o povo, acompanhar o rebanho, ele vai lá e ataca. Porque uma zebra fora do rebanho, ela se torna uma presa fácil. Mas quando todas estão juntas, nenhum leão ataca uma zebra quando ela está no rebanho. Amém? Porque o rebanho por si só é muito mais forte do que um único leão. Que nem nós sabemos e aprendemos que o leão é o rei da selva. Mas ele, perante o rebanho de zebras, ele não é mais forte. Amém?
Assim como nós podemos ter outras pessoas, o diabo pode tentar ser mais forte do que nós, mas nós, no rebanho, unidos com o nosso povo, onde 2 mais estiverem juntos, o Senhor ali estaria. Então, se nós estivermos unidos, se nós estivermos no rebanho, o inimigo, o diabo não tem poder sobre nós, ele não consegue agir sobre nós, porque o povo de Deus unido é muito forte. Amém? Em tudo que nós fizermos, se nós formos unidos, nós seremos fortes. Amém? Exemplo é a Torre de Babel. Lá não tinha nada de Deus naquela torre, mas o que eles queriam, como único objetivo, todo mundo junto, unido, queriam edificar a torre maior para poder chegar no céu, fazer algo diferente que ninguém tinha feito. Porém, Deus veio e pesou, porque Deus é maior do que tudo. O único que pode estar sobre tudo, acima de tudo, fazer tudo, é Deus. Então, se nós estamos unidos dentro do mesmo rebanho, com Deus, não há nada impossível para nós. Amém? Amém? Não há desânimo sobre nós, se nós estivermos unidos perante a palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus nos ensina, se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos, nós não seremos abatidos. A palavra de Deus não pode falhar. Amém? Em 1 Reis, capítulo 19, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro. Ele pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levante e coma. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém? Aqui nós vemos outro homem de Deus, muito usado por Deus, mas que se tornou a ficar desanimado. Elias estava andando pelo deserto, não estava mais aguentando, deitou lá pelo zimbro e falou: me mata, acaba comigo, porque eu não aguento, eu não consigo. Ou seja, o cansaço, a frustração de estar cansado e ter que chegar longe, olhar lá na frente. Se andou alguns dias, já está cansado e falta 40 para andar, imagine como que estava o coração desse homem. Eu não vou conseguir, não sou melhor que os meus pais, porque os meus pais foram além. Porque meu pai foi isso, meu pai é aquilo, e eu não consigo ser igual ao meu pai. Nós podemos ver isso nos casos, em famílias, em amigos nossos, parentes, que às vezes o filho olha para o pai é aquilo, a mãe é aquilo, e você não consegue ser. Ou você olha, porque meu pai foi isso, eu também tenho que ser assim. Ou seja, planos podem ser frustrados, mas aqui Elias estava frustrado, porque achava que não ia conseguir. Mas o que ele fez? Ele deitou sobre o zimbro e falou para Deus: me mata, porque eu não vou conseguir, porque eu não sou melhor que os meus pais. E o que Deus fez? Mandou um anjo, mandou a providência lá, levou o alimento, fez ele beber e deu uma palavra: levanta-te e vá, porque você vai conseguir, você tem 40 dias para caminhar. E o que nós vemos em comum com Moisés e Elias nesses dois casos? O que nós vemos? Nós vemos que os dois, por mais que estavam cansados, por mais que estavam desanimados, eles pararam para orar ao Senhor e dizer ao Senhor como estava. Eles foram sinceros de coração: Deus, eu não estou conseguindo. Moisés, eu não consigo, eu não vou conseguir guiar o povo, prefiro que eu morra. Elias falava que não conseguiria ser tão bom quanto os pais dele, pediu para Deus matar ele. O que Deus fez? Deu alimento, porque alimento é palavra. Se você se alimenta da palavra de Deus, você tem força, você tem renovação. A renovação vem pela renovação da sua mente, a sua mente pela renovação da palavra. Então, se você renova a sua mente com a palavra de Deus, se você se alimenta da palavra de Deus, você consegue força para ir além aonde você está indo. Amém? Eu lembro aqui quando começou a igreja de Itaém aqui em Santos. Eu lembro que vinha André e Estela no começo. Eles desciam lá no canal 1, com o ônibus que eles pegavam. Ele vinha andando pela beira da praia, com as crianças, com a Estela, até o outro prédio da Praia do Lessa, lá no canal 5. A igreja de Itaém começou aí. Tinha de tudo para ser fracassado.
Nossa, vai sair de lá, sendo que tinha igreja em Peruíbe, que era mais próximo, poderia ter sido diferente. Ele saía de lá, pegava ônibus, parava, vinha um pedaço a pé, depois tinha que voltar tudo de novo. Ou seja, você acha que não bateu algum momento na vida deles um desânimo? Mas o que eles olhavam? A palavra de Deus, que os planos os planos de Deus jamais falharão. Os sonhos que você tem em Deus jamais poderão ser frustrados. E eles permaneceram. Depois veio Ricardo, veio Andresa, depois veio Maura e começou a vir todo mundo. Aí começou a vir o carro do Ricardo cheio, aí vinha ônibus, aí depois começou a vir van, começou a vir todo mundo, começou a encher isso aqui. Os cursos de manhã, a maioria era o pessoal de Itaém, e hoje, em nome de Jesus, um sonho que se tornou realidade, porque quando Deus está nos nossos planos, tudo é possível para aqueles que creem em Deus. Ou seja, 2 pessoas creram em Deus, que era possível sair de lá e vir aqui, começaram a fazer célula lá. Agora temos líderes lá, temos igreja lá, agora temos a igreja lá em Peruíbe, unido. Ou seja, se Deus está nos nossos planos, os nossos planos jamais serão fracassados. Pode vir diabo colocar medo, pode vir ele tentar fracassar os seus planos, pode ele vir querer gerar desânimo em você, tudo isso pode bater a sua porta, mas você vai ser sincero do seu coração: Deus, eu creio no Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode fazer sobre a minha vida. Se nós formos sinceros de nossos corações, colocarmos a Deus, qual que é a nossa preocupação, qual que é o nosso anseio, nós seremos capazes de fazer a vontade de Deus e alcançar os planos. Porque se Deus está no negócio, Ele vai dar certo. Amém? Amém? Deus, Ele é poderoso para mover águas. A palavra dele ainda nos diz que obras maiores nós faremos. Alguém aqui já fez alguma obra maior que Ele? Então ainda está por vir. Se Ele falou que obras maiores nós faremos, nós vamos fazer. Isso está na palavra dele, e a palavra dele nunca falha. Amém? Versículo 16 diz assim, de Neemias 4,16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. O que quer dizer isso aqui? Que nós precisamos nos reposicionar, nós precisamos mudar as nossas rotinas, nós temos que sair das atitudes do passado para termos novas rotinas em vida, porque a nossa rotina diária sempre é a mesma coisa. Se as nossas células entrarem em rotina, as nossas células entram em desânimo, porque a nossa célula tem que ser renovação, célula por célula, porque Deus está fazendo, Deus está trabalhando. A nossa célula não pode ser sempre a mesma coisa. Oração, quebra-gelo, louvor, compartilhar a palavra, comunhão, tchau, bênção, semana que vem, tudo a mesma coisa. A nossa célula tem que ter algo diferente, tem que ter a renovação, porque tudo que gera a mesma rotina, isso gera em nós um pouco de desânimo, e esse pouquinho de desânimo, se entrar hoje, amanhã pode entrar mais, porque daí vem o cansaço, aí vai entrando, e você vai ficando desanimado cada vez mais. Não apenas na nossa célula, no nosso trabalho, na nossa casa. Se os problemas entre marido e mulher, se não é resolvido, esse probleminha hoje pode se tornar um problemão lá na frente. Isso precisa ser resolvido. Pai com filhos, filhos com os pais, precisam resolver os problemas que têm, porque depois que cresce, isso pode se tornar um problemão. Aquilo que o Senhor me disse quando eu era pequeno causou um problema. Quantas vezes nós vemos nos impactos, filhos falando que têm sonhos frustrados, ou não libera perdão porque o pai ou a mãe disse algo, ou às vezes pais, mães, com o coração aquebrantado, dolorido, difícil de liberar perdão por situações que os filhos fizeram. Hoje, que nós estamos vendo aí cada vez mais comum acontecer, em nome de Jesus vai parar isso, mas nós vemos filhos matando os pais, pais matando os filhos. Olha como que está a situação de hoje. Por isso nós temos que resolver os nossos problemas, e a cada problema que nós passamos, nós temos que dar glória a Deus, porque este problema vai gerar perseverança em nós, e essa perseverança vai ajudar a nossa vida, na nossa casa e na casa do nosso irmão, porque você vai poder ajudá-lo, porque quando estão andando de 2 em 2, quando um cai, o outro levanta, porque este é o povo de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos reposicionar.
O papel do pastor é o quê? É sempre nos dar ânimo. O papel do pastor é sempre nos ajudar a nos reposicionar quando nós estamos fazendo algo errado. Quantos aqui já passaram por discipulado com o pastor e o pastor falou, vamos fazer diferente, vamos fazer assim? Quantos já passaram por isso? Amém? São coisas simples que acontecem às vezes, principalmente quando o discipulado é em casal, os dois estão lá naquela luta, naquela briga, que um está certo, que o outro está certo, todo mundo está errado, e o pastor, você quer ir para lá, você quer ir para cá, então nós vamos por aqui, ao contrário de todo mundo. E você fala, não vai dar certo isso. Mas quando nós cremos que tem um homem de Deus sendo usado para ministrar em nossa vida, segundo a palavra de Deus, isso dá certo. Amém? Porque a palavra de Deus também não vai falhar sobre a nossa vida. Amém? Então nós precisamos mudar a nossa rotina. Se tem algo na sua célula, se tem algo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, principalmente no casamento que não está dando certo, está enfrentando problemas, este ano nós teremos o segundo curso para casais, e os seus problemas serão resolvidos. Amém? Se você está com problema para liderar no seu trabalho, nós temos curso de liderança aqui na igreja, que esse curso vai ajudar você nos seus problemas. Amém? Se você está com um problemão muito grande, confie em Deus, que Ele é o que sabe tudo e pode ajudar você em tudo, porque Ele é capaz de resolver tudo. Por isso nós temos que confiar e mudar a nossa rotina. Amém? Então o primeiro ponto que nós falamos aqui para nós não cairmos na vida de desânimo foi o quê? Nós não andarmos só. Depois nós falamos para nós permanecermos no nosso rebanho, porque quando nós estamos dentro do rebanho nós somos mais fortes do que o diabo, amém? Depois nós precisamos orar, buscar a renovação, amém? O quarto ponto, nós precisamos nos reposicionar, mudar a nossa rotina. Em Jó 42 diz assim, 42:10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuirá. Olha que tremendo, Jó parou para orar pelos seus amigos, as pessoas que andavam com ele, e porque ele fez isso, Deus dobrou tudo o que ele tinha. Amém? Sabe por que Deus também faz isso? Dá essa bênção porque você parar para orar pela vida do outro, porque você não fica só olhando para o seu umbigo, você não fica olhando só para os seus problemas. Porque eu tenho esse problema, eu não consigo fazer mais nada, porque eu estou com um problema na minha vida, eu não posso ajudar o meu irmão, eu não posso ajudar a minha irmã. Às vezes Deus quer que você pare de olhar para o seu problema e que você possa ajudar o seu próximo, porque às vezes o problema que o seu próximo está passando é um problema que você já passou, e porque você já passou, você tem autoridade, você tem propriedade para ajudá-lo. E da mesma forma, essa pessoa que você está ajudando, ele também pode te ajudar, ela também pode te ajudar. Por isso às vezes Deus nos permite a passarmos por situações de aflições, às vezes porque nós somos cabeças duras e queremos fazer de uma forma errada, ou às vezes Ele está vendo que tem o caminho para nós fazermos, nós estamos querendo desviar a rota, pegar um atalho. Deus permite a gente às vezes bater com a cabeça para que a gente possa ver que nós temos que depender dEle e não é pelas nossas forças. Amém? Então Jó, nesse texto aqui, Jó 42, ele fala que Jó também estava com problemas, Jó também estava enfrentando dificuldades, mas o que ele fez perante as dificuldades dele? Ele parou e começou a orar pelo seu próximo, pelos problemas dos outros. Ou seja, ele teve um coração de colocar o problema dele diante de Deus e começar a buscar pelo problema do próximo. Nós podemos ver isso pelo nosso pastor. Vocês acham que ele não tem problema na casa dele, que ele não tem problema na empresa dele, que ele não tem problema dentro da igreja para ajudar? Mas o que ele faz? Ele sempre, se você liga para ele, se você passa o e-mail, se você o procura, ele sempre está à sua disposição para te ajudar. Não importa o que for, ele sempre está aqui com as mãos abertas para poder te ajudar. Ou seja, ele tem os problemas dele, com certeza, mas ele nunca negou ajuda para nós. Ou seja, por que ele é abençoado? Porque ele entende os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo. A palavra de Deus é bem clara sobre nós. E da mesma forma Jó fez. Ele tinha os seus problemas e começou a orar e cuidar, ajudar os próximos com os problemas deles. E ele foi abençoado. Tudo que ele tinha, Deus dobrou. Amém? Quantos aqui querem ajudar com o problema dos outros?
Amém? Pode ser que Deus dobre, mas pode ser que também que Deus não dobre tudo que você tem, mas que você continue, porque não vai ser pelo que Ele vai fazer por nós, mas sim pelo que Deus vai fazer sobre a vida de alguém. Amém? Deus poderia fazer tudo nas nossas vidas. Deus podia fazer tudo na vida de alguém, do seu próximo, mas Ele confia em nós para fazermos a obra dele. Então, ou seja, nós somos ferramenta de Deus na vida do nosso próximo. Então nós temos que entender isso. Não é pelo que Ele pode fazer por nós, mas sim pelo que Ele quer fazer através de nós. E se nós confiamos nele, nós sabemos que o melhor Ele há de nos dar. Então nós não precisamos se preocupar se nós vamos ter as melhores casas, os melhores carros. Nós temos que fazer a obra dele, porque nós fazendo a obra dele, Ele há de nos abençoar. Quando nós estamos no centro da vontade dele, nós estamos debaixo da bênção de Deus. E quando a bênção de Deus está sobre nós, nós fazemos as coisas com tranquilidade. Quantas vezes eu já passei por isso, de você querer fazer alguma coisa e você não orar antes, você não consultar o seu pastor, o seu líder, consultar a Deus, e você começa a fazer as coisas começam a ficar difíceis. Alguém já passou por isso? Amém? É complicado, né? Mas sempre quando a gente faz alguma coisa, que a gente no começo não coloca Deus, no final nós colocamos, amém? Deus, por favor, me ajuda, Deus, me tira dessa situação, Deus, como que eu resolvo isso? Deus, estou numa enrascada, Deus, por favor, me tira isso. Se o Senhor fizer isso comigo, eu nunca mais faço isso. Alguém já passou por isso? Né? Então são situações que acontecem, mas nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos nos reposicionar. E outro ponto que eu queria falar com vocês, no versículo 20 de Neemias. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. O que o povo aqui estava querendo dizer, povo de Neemias? Que o muro estava sendo construído, só que o que eles fizeram lá atrás, de reposicionar, de mudar a rotina deles, todos estavam trabalhando no muro, aí eles mudaram, uma parte trabalha no muro, e a outra parte vai fazer as armas, porque se o povo atacar, nós estamos preparados, ou seja, então a quantidade de pessoas trabalhando no muro, era reduzido o número, e ou seja, então para trabalhar no muro, então ficou meio disperso o povo, e o que eles combinaram? Uma pessoa fica com a trombeta, então quando o inimigo atacar, alguém vai assoar a trombeta, então para ali você correrá. Se você correr para lá, Deus há de nos ajudar e pelejar junto conosco. Ou seja, em quem que eles estavam confiando? Não era nas armas, não era no número de pessoas, não era no muro deles. Toque a trombeta que nós para lá correremos, porque lá Deus há de nos ajudar e pelejar conosco. Então ali eles confiavam em Deus. Se eles atacarem a nós, nós confiamos em Deus, que é maior do que todos eles. Então eles estavam ali trabalhando com fé e também com descanso, porque antes era todo mundo trabalhando, fazendo a mesma coisa, e agora eles repartiram, organizaram a estrutura, reorganizaram todo o trabalho, a liderança lá, para fazer uma obra, uma grande obra. Então tem que reestruturar, mudar a posição deles, mudar as táticas, mudar os hábitos deles. Então a partir do momento que eles fizeram isso, Deus estava com eles também. E aqui o que quer mostrar a nós? Nós temos que trazer a lembrança, o poder de Deus. O quinto ponto é refletir sobre o poder de Deus. Amém? Primeiro nós falamos para nós não permanecermos sozinhos. Segundo ponto, para nós permanecermos no rebanho. O terceiro ponto, para nós renovarmos o nosso coração através da oração. O quarto ponto foi para nós reposicionarmos, mudarmos a nossa rotina. O quinto, para nós refletirmos sobre o poder de Deus. Amém? Quantos aqui conseguem olhar para o seu ano de 2012 ou da sua vida de hoje lá para trás e consegue ver a mão de Deus sobre alguma situação da sua vida? Amém? Deus é poderoso? O que Deus fez foi algo grandioso sobre a sua vida? O que Ele fez, alguém poderia fazer? Não, porque o poder de Deus, Ele é imensurável, o seu amor é imensurável. Então nós temos que parar para refletir quem é o nosso Deus. Nós estamos com problemas? Nós temos problemas? Temos. Nós passamos por dificuldades? Passamos. O desânimo está batendo aí na porta, na hora que a gente sair? Vai bater. O problema vai bater na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa família? Vai bater. Mas o que nós vamos fazer perante os nossos problemas? Nós vamos lamentar que nós estamos com um problemão?
ou nós vamos falar ao nosso problema, o tamanho do nosso Deus? Nós vamos olhar o tamanho do nosso alvo. O alvo é arrojado, nós multiplicarmos a célula uma vez ao ano, multiplicar no número de 12 pessoas, tentar fazer minha célula ter 20, 30 pessoas, isso é um absurdo, né? Algumas pessoas podem pensar, isso é difícil, mas nós temos que olhar o tamanho do poder do nosso Deus. Nós temos que trazer à memória, trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. É isso que nós temos que olhar para Deus. Estamos com problemas, nós vamos olhar para Deus. Vamos passar pelo problema dando glória a Deus. Então o desânimo pode vir pelo cansaço, pelo fracasso, pelas frustrações, pelo medo, mas nós vamos permanecer unidos, nós vamos andar no rebanho, nós vamos orar, ser de corações sinceros, chegar para Deus. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou desanimado. Nós temos que conversar com Deus como se Ele estivesse do nosso lado, nós estivéssemos deitados no colo dEle. Deus, eu estou cansado. Deus, eu não aguento mais. Deus, está acontecendo, está difícil. Deus, eu estou tentando, mas está difícil. Deus, eu falo, eu ensino, mas eles fazem diferente. Eu ensino os meus filhos, mostro o caminho certo, mas eles não obedecem. Coloca tudo diante de Deus, porque Deus quer que você faça o quê? Entregue a sua vida, entregue o seu caminho, confia nele, que o mais Ele há de fazer sobre a sua vida. Então esse é o nosso Deus. Nós temos que parar e olhar o que Deus tem feito no nosso meio, o que Deus tem feito na sua célula, o que Deus tem feito na nossa vida. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas aqui na nossa vida. Nós temos visto os irmãos que vêm de fora, vieram de Guarulhos para cá para edificar a igreja. Nós vemos irmãos que vieram de Itaém para edificar a igreja aqui. Nós vemos irmãos que passavam problema financeiro ser abençoado. Irmãos com problema no casamento sendo abençoado. Olha o poder de Deus. Como testemunho aqui, algo que Deus tem feito, há mais ou menos quase 2 anos atrás. Aqui em Santos, do Pará, que nós conhecíamos, tinha 2 irmãos, chamado Bruno e José Anderson, né? E os 2 tinham muitos problemas. O Ana não queria saber muito de nada. O Bruno tinha os seus problemas na família. E Deus tinha que fazer e operar. E Deus foi tratando, Deus abençoando. Hoje está o Ana aqui, firme e forte, trouxe a irmã dele. E por menos o Bruno, para mostrar que tem mais poder e autoridade, ele trouxe a família, trouxe a sogra, trouxe o cunhado, trouxe todo mundo, porque Deus é bom, né? Então se nós formos olhar o poder de Deus, irmãos, Deus é grandioso, porque 2 pessoas de um bairro, de uma cidade lá de Bacarena, se posicionar, conhecer a Deus de tal forma, mudou a vida de muitas pessoas. Hoje aqui, se a gente for... Eu comentei até com o Bruno, brincando com ele e com a Juliana. Logo lá no Guarujá, eles vão separar um bairro ali, que vai se chamar Bairro Pará, ou Bacarena, porque tem tanta gente vindo para cá, visitando, que vai ter que mudar isso. Ou seja, porque 2 pessoas, como exemplo, lógico que acontece isso na célula de todo mundo, mas exemplo de 2 pessoas que se posicionaram, olharam o que Deus queria, Deus começou a fazer a sua obra. E em nome de Jesus tem mais gente querendo vir para cá, que nós sabemos. E por isso Deus vem operando os seus milagres e vem fazendo. Ou seja, Ele vem mostrando o seu poder perante a nós. Então o que nós devemos olhar no momento de angústia? Olhar o tamanho do nosso Deus. Porque o que Deus quer fazer conosco? Ele quer renovar as nossas forças. Ele quer fazer de nós desanimados em um povo alegre, um povo contagioso. Como que é você quando você entra numa roda de amigos, você vê a família, você conversa, você deixa aquela pessoa que estava conversando com você animada, ou aquela pessoa fica mais desanimada ainda mais para baixo? Porque você é um pessimista, você é um desanimador, você é um perito em frustrar os sonhos dos outros. Como que é que as pessoas ficam quando conversam com você? E para a gente dar continuidade aqui, quando o pastor está ministrando aqui, a hora vai passando, ele fala, você fala, nossa, mas ele falou tanto, e fala que a hora passa, mas ele já falou um tempão e a hora passa, mas é verdade, irmãos, a hora passa rapidinho. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4. Amém? Jonas capítulo 4, versículo 10.
Amém? Quase todo mundo achou. Quem não achou, diz misericórdia. Amém? Diz assim, Jonas capítulo 4, versículo 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não lhe deu, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Só até aí. O que quer dizer esse texto aqui? É o texto onde Deus estava falando com Jonas para ele ir para a cidade de Nínive. E como todos sabem, Jonas não foi uma pessoa que obedeceu de Deus à prontidão. Ele olhava para o povo de Nínive, lá tem 120.000 pessoas, por que eu tenho que sair da minha terra para ir lá falar com eles? Eles não vão precisar de mim, não vão precisar da minha palavra. Então ele quis mudar o percurso, né? Então ele foi lá engolido pelo grande peixe, ou seja, ele fez a vontade dele, não fez a vontade de Deus naquele momento. Por que acaba acontecendo isso? Porque isso também acontece em nossas vidas. Às vezes Deus quer que nós façamos algo e nós fazemos diferente. E porque nós fazemos diferente, aquilo que era para sair de uma maneira, sai de outra maneira. O que era para sair de uma forma, acaba dando tudo errado, porque nós não ouvimos a voz de Deus, Deus nos deu uma direção, Deus nos mostrou algo e nós fazemos diferente. Por isso Deus deixa nós passarmos por problemas, aflições, dificuldades, porque nós não os obedecemos. E é simples, se não obedece, Ele corrige. Mas Ele nunca nos abandona, Ele nos corrige em amor, em verdade, e sempre, que nem a palavra que o pastor usa, mais, menos e mais. Ele nos dá a palavra, nós não obedecemos, nós frustramos os nossos planos, nós entramos num problema, nós entramos numa fria, Ele nos corrige, nos ensina, nos disciplina e depois nos incentiva, nos dá amor. Não, porque você vai conseguir, porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo, e se eu estou contigo, você é capaz de fazer tudo, e Ele vai nos animando e falando que se você estava desanimado, agora você vai ficar animado, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo, porque Ele já nos avisou que no mundo nós sofreremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se Ele venceu o mundo e nós estamos com Ele, nós também somos vencedores nessa terra, amém? Então, ou seja, nós temos que trazer à memória tudo que Deus trouxe para nós. Mas outro ponto que nós olhamos, que acontece com Jonas, que também acontece conosco, é o quê? Que nós não conseguimos olhar aonde Deus está olhando. Infelizmente a nossa visão é limitada, Ele consegue enxergar além. Então às vezes quando Deus nos dá uma direção, às vezes parece loucura, às vezes parece que não bate muito bem o que está acontecendo. Você fala, Deus, será que isso é comigo? Isso não está certo isso. Eu não estou enxergando isso, é para fazer isso, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Um exemplo disso, uma vez Deus falou comigo, eu estava numa conferência, era um momento de dízimo e oferta. Isso eu não aconselho todo mundo ninguém a fazer, mas eu testei Deus de uma maneira que eu achava que não ia acontecer, mas Deus revelou ali. Eu estava numa conferência e Deus tocou no meu coração para mim dar uma oferta lá. E na época eu era bem novo, não trabalhava nada, e eu só tinha o dinheirinho que meu pai e minha mãe me davam. E naquela circunstância eu lembro que eu tinha R$10 na minha carteira. Nem lembro se eu tinha carteira na época, mas eu tinha R$10 e eu senti no coração de dar tudo que você tem. Eu falei, caramba, R$10, ainda falta 2 dias de conferência, o que eu vou comer? Vou ficar dependendo dos outros. Não, Deus não ia fazer isso comigo, dar tudo que eu tenho, não. Isso aí só pode ser coisa minha, não. E eu não conseguia enxergar o que ele estava enxergando, né? E eu, não vou dar isso, não, dá tudo que eu tenho, não, é só R$10, mas para quem não trabalhava era muito. Tinha 2 dias de conferência para tomar uma água, comprar alguma coisa para comer, uma bala para poder chupar. E eu falei, meu Deus, não vou fazer isso. E eu falei, Deus, fala comigo. E o pastor ministrando a palavra lá do dízimo e oferta, e eu, fala comigo, Deus, fala comigo. E eu, Deus, se for para mim dar esses R$10, que o meu tio levante. E tinha vindo um tio meu lá de São João de Nepomuceno, interior de Minas, para assistir a conferência com a gente aqui em São Paulo. E eu sabia que ele não tinha uma situação muito fácil lá, né? Tinha bastante filhos, assim como os meus pais. Tem 4 filhos, 3 homens e uma menina. E eu falei, ele não vai ofertar, não vai fazer nada. Eu falei, Deus, então se o Senhor fazer meu tio levantar,
eu também vou lá entregar esses 10 reais. E estava eu lá, orando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Todo mundo começou a levantar, e eu, Deus fala comigo, Deus, eu vou dar os 10 reais se ele levantar. Deus, eu dou os 10 reais se ele levantar, pode levantar. E foi todo mundo ministrar o dízimo, todo mundo orou, e meu tio ficou sentado. Eu falei, ufa, ainda bem que isso aí é o diabo colocando coisa na minha mente. Aí eu ia gastar meus 10 reais e ia ficar sem comer. Aí acabou o culto, maravilha. Eu falei, nossa, graças a Deus, aí eu fui uma pessoa certa, ouvi a Deus. E no final do culto, lá meu tio chegou para mim, ó, tá, esse envelope Deus mandou te dar. Aí eu abri o envelope, de minha conta tinha 10 reais. Eu falei, Deus, me perdoa, eu nunca mais faço isso. Eu falei, Deus, aí você quebrou comigo, né? Por uma coisa assim, você faz ele levantar, se ele levantar, coisa tão tola, né? A gente podia crer em Deus, e Deus está mandando dar, eu sei que o Senhor vai suprir, como eu já fiz isso outras vezes, Deus supriu, e Deus vai ser assim, e Deus fez, né? Deus deu 10 reais de volta para mim, daí eu fiquei com 20, lógico que depois eu guardei os 10 e dei, né? Mas eu falei, podia ter dado na bênção, a bênção passou e eu perdi aquela bênção, né? Mas eu creio que isso serviu de ensinamento para mim, eu sei que o Senhor vai tratar comigo, e eu sei o tamanho do seu poder, né? E graças a Deus, Deus tem feito isso na minha vida, principalmente na área financeira. Quando eu e minha esposa, a gente estava falando de separar as nossas primícias, de 2012 para 2013, eu falei, Deus, vou separar X, e durante a semana aconteceu milhões de problemas, e um dos problemas foi que bateram no nosso carro, quase na véspera foi no novembro, lá pelo dia 10, 15 de novembro, bateram no nosso carro, numa rua parada, numa ladeira parada, bonitinho, meu carro vieram e bateram de frente nele, acabou com quase a frente do carro, e a gente mandou arrumar, ficou 9 mil para arrumar. Eu falei, Deus, é as primícias, como que fica, né? Vai ficar difícil. E eu falei, não, vamos crer no nosso Deus, o que nós falamos que nós íamos dar, nós vamos dar, não importa o que aconteça, nós vamos dar. E eu creio que Deus há de abençoar, porque quando nós confiamos no poder que há nele, nós podemos fazer as coisas de consciência limpa, porque quando há paz no coração, você está fazendo a vontade de Deus, porque quando não há paz no seu coração, pare e não faça, ore, porque eu sei que o tamanho do meu Deus é muito maior do que os problemas que podem aparecer perante a mim. Então o quinto ponto era o quê? Para nós pararmos e refletirmos sobre o poder de Deus. Em Isaías, para a gente encerrar agora, queria ler o último, em Isaías capítulo 40, todo mundo puder abrir, é o último texto que a gente vai ler. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 30. Amém? Diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos ler de novo, ó. Nós falamos sobre desânimo, né? Como nós podemos superar o desânimo. Primeiro nós vimos 4 pontos, né? De você poder ficar cansaço, você poder ficar com fadiga, de você ter os seus sonhos frustrados, você ter os seus planos fracassados, você ficar com medo. Aí nós vimos 5 pontos para fazer nós não cairmos em desânimo, e nós vamos ler esse último texto aqui. E olha o que fala, para os jovens e para os velhos. Amém? Para os mais maduros, perdão. Diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos diz, se nós esperarmos e confiarmos neles, nós podemos fazer o que for, mas nós não cansaremos, nós correremos, não importa o tamanho da nossa corrida, nós correremos e nós não sairemos cansados no final, porque o final da nossa corrida é a vitória, porque nós somos mais do que vencedores. Então o que Deus quer para nós hoje? O que Deus tem? Deus quer o quê? Mostrar para nós que nós devemos abandonar tudo aquilo que nos faz desanimar, todo aquele sentimento
sentimento de fracasso, todo aquele medo, toda aquela angústia, todo aquele sentimento de frustração que você teve com o seu passado, com as coisas, se você veio de outra igreja, com os problemas que você teve lá, às vezes você pensa, porque lá não deu certo, aqui também não vai dar, porque é muito difícil isso, mas Deus veio hoje nos trazer uma palavra, que nós não devemos andar só, Deus vem trazer uma palavra que nós devemos andar no rebanho, que nós devemos orar, buscarmos junto, para nós nos revestirmos e mudarmos as nossas atitudes, porque obras maiores nós faremos ainda, obras maiores acontecerá na sua célula, acontecerá na sua cidade. Isto aqui é muito pouco para o que Deus tem para nós. E o que Ele quer fazer conosco hoje? Ele quer renovar as nossas forças, Ele quer mudar a sua história, de você de desanimado para uma pessoa feliz, alegre, contagiante, poderosa e com fervor. Deus quer renovar a sua força, porque obra maior você há de fazer na sua casa, no seu trabalho, com os seus filhos, com os seus amigos, na sua roda de amigos. Deus quer fazer e mudar a sua história. Deus quer renovar as suas forças hoje, para que amanhã você possa ser esse homem e essa mulher usada por Deus. Nós vemos aqui hoje grandes homens de Deus que foram usados tremendamente: Moisés, Elias, Jonas, pessoas, Jó, que foram pessoas que desanimaram, que algum momento pararam para olhar e falaram: nós não conseguimos, Deus nos mata, extermina nós, porque nós não conseguimos, é difícil. Quantos aqui já passaram por um momento de pensar: Deus, é difícil, eu não consigo, Deus está pesado? Mas Deus tem uma palavra para você, Ele quer renovar as suas forças, porque você não permanece desanimado, porque o nosso Deus é um homem alegre, feliz, contagiante, e nós devemos ser assim, homens e mulheres felizes e alegres, que incentiva, encoraja. Esse é o nosso Deus. Hoje Ele quer renovar a nossa força. Amém. Nesse momento eu queria orar com vocês. Queria que todo mundo pudesse ficar de pé, se puder colocar uma música, para a gente orar, porque tudo isso nós estamos passando, nós passamos ou nós vamos passar, mas eu creio que Deus tem algo muito maior para nós. Deus tem uma obra para ser feita na sua célula, Deus tem uma obra para fazer em Itaém, em Peruíbe, em São Vicente, no Guarujá, aqui em Santos. E se você se vê dentro desta obra, se você se vê dentro desta obra, não importa qual seja a sua cidade, qual seja o seu bairro, qual seja a sua